Hoje a gente vai falar de uma daquelas inovações que podem, de verdade, mudar o jogo no tratamento do diabetes tipo 2. É uma nova insulina que promete transformar a rotina de milhões de pessoas. Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos pensar nessa pergunta. Tenta imaginar o que isso significa na prática. Para quem depende de insulina, isso não é só um número, né? É a promessa de uma realidade completamente diferente, uma nova maneira de encarar o tratamento no dia a dia. E olha, o alcance disso é gigante. Só nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de pessoas precisam de insulina. Esse número já dá uma ideia do tamanho do impacto que essa rotina de aplicações diárias tem na vida de tanta gente. Mas para a gente entender por que essa novidade é tão importante, primeiro a gente precisa olhar para a situação atual. O que realmente significa depender de insulina todos os dias para quem tem diabetes tipo 2? A coisa vai muito além da picadinha em si, sabe? Envolve um planejamento constante, horários que não podem falhar, é um lembrete diário da condição. Com o tempo, essa rotina pode se tornar um verdadeiro fardo, e aí fica mais difícil seguir o tratamento à risca, o que é fundamental para o controle da doença. E é justamente para atacar esse problema de frente que uma nova solução está chegando. Vamos ver do que se trata? O nome para guardar é Awiqli. Ele acaba de ser aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos e é simplesmente o primeiro tratamento de insulina basal, aquela de longa duração, que só precisa ser aplicado uma vez por semana. E o melhor, vem numa caneta descartável já pronta para uso, super prática. E esse entusiasmo todo não é exagero, não. Como esse especialista aponta, a chegada do Awiqli é um verdadeiro marco. Ele responde a um pedido antigo da comunidade de diabetes por tratamentos que sejam mais simples e mais fáceis de encaixar na vida. Bom, mas aí vem as perguntas que realmente importam, né? Ok, é semanal, mas funciona tão bem quanto a diária? É um tratamento seguro? E os efeitos colaterais, como ficam? E a resposta está resumida aqui. Os estudos clínicos foram enormes, com quase 3 mil adultos, e os resultados não deixaram dúvidas. No quesito mais importante, que é o controle do açúcar no sangue, a eficácia foi a mesma. O perfil de segurança e os efeitos colaterais também foram muito parecidos. Quer dizer, a grande revolução está na frequência da aplicação, e não em uma mudança na eficácia ou na segurança. E falando nesses efeitos colaterais, a lista pode até parecer um pouco grande, mas o ponto principal é que não tem nenhuma novidade aqui. São os mesmos já bem conhecidos de outras insulinas. O mais comum e que sempre precisa de mais atenção é a hipoglicemia, que é quando o nível de açúcar no sangue cai demais. Agora, um ponto fundamental. Tão importante quanto saber para quem o remédio serve é saber para quem ele não serve. E nesse caso, as restrições são bem claras. A aprovação que saiu agora é exclusiva para adultos com diabetes do tipo 2, pessoas com diabetes tipo 1, crianças e adolescentes, por enquanto estão fora dessa indicação e não devem usar o Awiqli. E existe um motivo muito sério para isso, uma questão de segurança. Nos testes feitos com pessoas com diabetes tipo 1, foi observado um risco maior de episódios de hipoglicemia grave. Então, por precaução, a agência reguladora decidiu não aprovar o uso para esse grupo. Juntando todas as peças, fica muito claro que a gente está falando de algo maior do que só um novo medicamento. Isso tem potencial para ser uma verdadeira virada de chave na forma como o diabetes é gerenciado. Um dos maiores ganhos é ajudar a quebrar o que os médicos chamam de inércia terapêutica. É aquela resistência, aquele receio que muitas pessoas têm de sair dos comprimidos e começar a usar injeções todo santo dia. Uma opção semanal parece muito menos assustadora, o que pode fazer com que a transição para a insulina, quando for preciso, aconteça de forma mais tranquila. E tem outro detalhe super interessante: a sinergia com outros tratamentos. Hoje, muitos pacientes com diabetes tipo 2 já usam outros medicamentos injetáveis, os da classe GLP-1, que também são semanais. Então, para essas pessoas adicionar mais uma aplicação, na mesma rotina semanal, é algo muito mais fácil de aceitar e de organizar. E essa história está só começando. O Awiqli abriu a porta, mas o mercado de insulinas semanais já está se preparando para ficar bem mais movimentado. A principal concorrente que já aparece no radar é a Efesitora, da farmacêutica Eli Lilly. Os estudos dela também mostraram resultados muito parecidos com as insulinas diárias, e a empresa já planeja pedir aprovação para o FDA em breve. Isso mostra que não é um caso isolado, é uma tendência forte da indústria. Isso tudo nos leva a essa reflexão final. Com a chegada do Awiqli e de outros medicamentos nesse mesmo caminho, será que estamos realmente vendo o começo do fim da necessidade de injeções diárias de insulina? É uma pergunta que até pouquíssimo tempo atrás parecia coisa de ficção científica, mas que agora se torna cada vez mais plausível. É algo para a gente acompanhar de perto.